Oi, se você soubesse o quanto que eu demorei pra fazer esse vídeo, você ia rir pra sempre. Até eu acho isso engraçado. Bom, eu não pensei que eu ia estar viva pra viver através das últimas consequências da civilização, das últimas consequências dos erros civilizacionais que a gente cometeu. Mas eu acho que não faz tanta diferença agora. Vocês não sabem o quanto que eu estudei, quantos anos eu dediquei a entender sobre tudo e todos. É engraçado pra mim não ter sobrado nada pra que eu tivesse compaixão de absolutamente nada. Eu tenho esses pensamentos às vezes de que tudo que importa pra mim é a sonoplastia das coisas. Eu não sei se vocês percebem, mas se você assiste alguma coisa e se você abre uma aba ao mesmo tempo de um áudio, de restaurante ou de um café, e você coloca ao mesmo tempo de do que qualquer coisa que você está assistindo, não é a mesma coisa, as coisas não são tão épicas assim, não é tão significativo. A ambiência das coisas faz muita diferença. Eu me pergunto isso às vezes, se eu ainda querer qualquer coisa que eu acho que eu quero, se não fosse a sonoplastia ou a ambiência das coisas. Minha resposta é provavelmente não. A gente já vive numa distopia. Quer você queira ou quer você não queira aceitar esse fato. Nada normal. E a nossa biologia, ela não vai ser sedada por qualquer tecnologia que nós viermos a criar. Isso é um fato. Quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu morava numa casa muito velha, alugada, que tinha uma banheira também muito velha, que era muito boa, mas ela não funcionava. O banheiro era maior que minha casa. O banheiro era maior que o meu quarto. E eu ficava muito tempo naquele banheiro, deitada naquela banheira velha que não funcionava. E sabe, eu comecei a fumar quando era muito cedo, quando eu era muito nova. Eu tinha tipo uns 14 anos de idade, pra 15. E sabe, um dos primeiros pensamentos que eu tive, pensando e refletindo na minha vida, era que eu queria que as coisas continuassem sendo como elas eram. E que eu não queria que as coisas mudassem. E que eu não queria ser explorada economicamente. E que se eu pudesse ter o poder de que as coisas continuassem sendo como elas eram, eu iria fazer com que elas continuassem a ser como elas eram. E fazer com que elas continuassem a ser exatamente como elas se mostraram a ser na minha vida. Hum.
As pessoas te constrangem muito. Isso sempre me incomodou bastante. As pessoas se sentirem constrangidas comigo, com quem eu sou. E a verdade é que desde quando eu tinha uns 14 anos eu queria fazer de tudo para não me sentir constrangida, para que as pessoas não se constrangessem. Mas eu comecei a notar que as pessoas se constrangem com as coisas erradas. E na maioria das vezes, se as pessoas se constrangem com alguma coisa que você faz, provavelmente é porque você fez alguma coisa certa, moralmente superior, etc. Eu pensei que as pessoas iam se sentir constrangidas pelas coisas ruins, mas a verdade é que no mundo que a gente vive, as pessoas se sentem constrangidas pelo correto, pelo moral, pelo certo. Eu sempre fui uma pessoa meio inconstrangível, sabe? Talvez seja por isso que muita gente me odeia. Não que de verdade muita gente me odeie, mas que elas venham me odiar. Eu não consigo me constranger muito facilmente. Isso é muito importante para o trabalho, para a conexão social, para a aceitação social, para a coesão social. Eu não sei se o que eu tô sentindo é apenas porque eu tô crescendo, ou se é pelo processo histórico que eu tô vivendo. Não sei se eu me importo também. Eu queria ter mais tempo pra fazer tanta coisa. Eu queria ter mais tempo para viver, sabe? Eu acho que muitas pessoas não entendem o que é viver, não sabem o que é viver de verdade. Tem uma construção perto da minha casa que eu consigo ver à noite. E a lua tá cheia. E tem vapor que corre através das máquinas industriais. E tem uma escada de aço que leva para um edifício mais alto. E às vezes eu fico no topo dessa escada observando as coisas que a gente criou. É bom, é silencioso. Tem um lugar nos Estados Unidos que, bom, provavelmente você já escutou falar. Chama Coney Island. É um lugar bonito, com parques de diversões, com uma roda gigante. Às vezes eu penso em ir pra lá, sabe? Sei lá, só passar algum tempo ali. Mas quando eu começo a pensar nisso, eu vejo que talvez eu não gostasse. Talvez o que eu queria pra mim
Era Coney Island toda pra mim. Sabe, se eu pegasse um avião e fosse pra lá e tivesse que lidar com o cansaço que é ir pra lá. E a sonoplastia de criança chorando, de criança pedindo pra tomar sorvete. E de tudo isso acontecendo simultaneamente. Os pais dizendo não, os pais dizendo sim. Às vezes eu penso que o que eu queria realmente pra mim era provavelmente um mundo paralelo que eu conseguisse ter, por exemplo, Coney Island toda pra mim durante um dia, pelo menos. Em que eu pudesse estar sozinha e que eu pudesse explorar silenciosamente do jeito que eu quisesse. Cada madeira do pier, cada esquina, pagar quantas vezes fosse necessário para eu andar quantas vezes eu quisesse na roda gigante. Mas isso nunca vai acontecer. Eu sei. Eu não sei se eu quero ser explorada economicamente o suficiente para conseguir dinheiro para ir para Coney Island. Mas quando eu vejo as fotos e os vídeos, é bem bonito. Eu não sei se nada vale a pena ser explorado economicamente. Eu acho que eu me arrependo das coisas que muitas vezes os humanos criaram nossa espécie, sabe? Mas muitas vezes eu não sei o que fazer para solucionar todos os problemas que a gente criou. Mas sabe o que é engraçado? Quando eu tô no topo daquela escada industrial, vendo a fumaça que vem das indústrias à noite. É meio bonito. É tipo uma neblina que nunca acaba, que sempre é gerada por causa das indústrias. E eu me sinto feliz. Eu gosto de uma noite nublada. Não que eu não gosto de uma noite estrelada também, mas eu gosto de uma noite nublada. Eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de ter tempo pra estar sozinha. Eu não gosto de ter que fingir que eu não gosto dessas coisas. Mas quando você tá no topo da escada e você tá observando toda a fumaça que sai dessa indústria, vem uma melancolia também, sabe? Você sabe aquela tristeza que vem quando você tá no carro e você tá voltando pra sua cidade ou indo pro aeroporto à noite de madrugada e você vê, tipo, todas aquelas luzes ligadas, mesmo que todas as pessoas já tenham ido pra casa. E você se sente meio triste. Porque não faz sentido aquelas luzes estarem ligadas. E ao mesmo tempo você pensa que faz sentido que elas estejam ligadas porque você é um provável consumidor. E elas talvez saibam que você esteja passando com um carro ali às 3 horas da manhã. E que talvez você lembre daquilo e você lembre da empresa. E daí você inconscientemente pense que aquela empresa é muito boa e que você deva comprar lá algum dia.
Eu sinto uma pressão muito forte no meu peito, na minha caixa torácica, quando eu tô viajando à noite, de ônibus ou de carro. Eu sinto uma tristeza, uma melancolia muito grande. Tudo é muito distópico pra mim. Eu não sei se eu gosto de nada que a gente construiu. Eu não sei se a gente construiu as coisas pelas intenções certas. Pra falar a verdade, eu me sinto meio patética falando isso. Mas é verdade. Eu voltei a fumar tabaco. Mas fazia muito tempo que eu não fumava. Acho que eu passei um ano sem fumar. Eu não sei porque eu voltei a fumar. Difícil saber, sabe? Mas eu tenho a minha própria interpretação porque as pessoas fumam. Eu acho que, por exemplo, quando você tem um emprego e você quer passar um tempo sozinho e você quer ter mais tempo, fumar é socialmente aceitável. Então você fala, eu vou sair pra fumar. Só que você quer ficar sozinho. E se você fuma, as pessoas pensam, legal, eu entendo. É uma pessoa fumante, ela precisa fumar. É uma pessoa viciada. Só que na verdade não é por isso. É porque você sabe que se você fumar, você tem um passe socialmente aceitável. De simplesmente ficar sozinho ali na frente da rua do seu emprego miserável. Entendeu? Sim, a nicotina ela faz alguma coisa pra você. Ela te acalma, mas vamos ser sinceros, não é por causa da nicotina. É só porque você quer ficar sozinho. E você não quer que as outras pessoas fiquem perguntando sobre isso. Tem tanta coisa que a gente normaliza que não é normal. A gente sabe disso. Eu mesma finjo. Falo tantas vezes que eu preciso fumar quando eu só preciso ficar sozinha. Sabe, eu passei tanto tempo tentando entender a dor dos outros. E eu realmente consigo entender. Eu não acho que tem uma pessoa nesse mundo que eu não consiga entender o porquê dela ser triste. E que eu não consiga respeitar a dor dessa pessoa. Não que a dor que a pessoa tenha ou que eu tenha faça validar os atos cruéis dela, mas eu entendo. Todo mundo sofre. Eu fico feliz de eu ter entendido isso. Como há um padrão mental entendível de que toda pessoa sofre. De ter conseguido entender isso, sabe? Eu consegui entender isso. Fazia muito tempo que eu queria
consiga entender isso. Não que eu valide os atos das pessoas, só porque elas sofrem, elas fazem atos cruéis. Isso não justifica nada. Mas eu entendo. Eu queria que as pessoas, quem é que tá escutando isso, soubesse que eu entendo. E que eu respeito a dor, porque ela é real. Eu não acho que tem uma pessoa pobre, rica, que passa por esse mundo sem nenhum tipo de dor. A dor, ela é sempre pungente e real. Ela é real, sempre. Eu respeito isso nas pessoas. Mesmo se eu tivesse que dar um veredito, eu queria que as pessoas soubessem que eu sou alguém que entende isso. Que entende a dor das pessoas. Alguém que tentou procurar entender a dor das pessoas. E conseguiu entender. Então, sobre o sistema que todas as pessoas estão, eu sou escrava tanto quanto qualquer um é. Como que eu não posso entender isso? Se eu procurar entender. Eu consigo entender isso. Eu só não consigo entender as pessoas que falam que isso é uma justificativa para elas fazerem as maldades que elas fazem. Eu não acho que a maioria das pessoas sabe viver a vida como ela tem que ser vivida. Que as pessoas veem a beleza no silêncio. Sabe, eu sei que tem muita arte bonita aí fora. Tipo a Mona Lisa no Louvre. Mas eu acordei no meu quarto. Acho que era terça-feira. E tem um armário de madeira no meu quarto. Que veio com aluguel. E eu coloquei um blackout na minha janela. Porque eu não consigo dormir com a claridão. Quando eu acordei, tinha tipo 2 gotas de sol refletindo naquele armário. Era tão vívido. E eu já vi muitos quadros, digitalmente falando. E nada era tão vívido que nem os 5 minutos que eu passei olhando para aquelas 2 gotas de sol refletidas através de uma janela mal fechada. Eu me torturei muito nessa vida, tentando entender a dor das pessoas. E meio que foi bom que eu consegui entender. Eu queria ser o tipo de pessoa que conseguisse entender todo mundo, entender a dor de todo mundo. E de alguma maneira eu me tornei essa pessoa. Hum. Eu queria que as pessoas tivessem mais tempo pra ver a beleza das coisas, pra conseguirem ficar
paradas e ver os postes de luz e como eles são estúpidos, porque as pessoas não colocam lâmpadas novas, eles acabam ficando escuros. E como eles são importantes para a civilização e para aquela rua, para que as pessoas voltem a salvo para casa delas. Eu pensei que as pessoas precisavam de mais tempo e que se elas tivessem mais tempo elas iam conseguir ver, mas eu não acho que isso seja mais verdade. Eu fui muito idiota nessa vida. Eu odeio dinheiro. E ao mesmo tempo eu preciso dele. Eu odeio o que as pessoas fazem por dinheiro. Eu odeio saber que as pessoas vão fazer qualquer coisa por dinheiro. Eu saio na rua de uma cidade que muitas pessoas iam querer morar. Eu vejo outdoors de propagandas inúteis de mega corporações que eu não me importo, dizendo quantos são os Celsius do dia. E propagandas do que eu preciso fazer, do que eu preciso ser. Eu odeio tudo isso. Eu odeio que as pessoas tenham que lidar com isso no dia a dia. Eu odeio do quão desumano tudo isso acaba sendo. Mas, sinceramente falando, eu não sei como resolver isso. Talvez eu saiba, mas não é algo que vai ser muito gostoso pra ninguém. Sendo bem honesta. Eu queria conseguir ter esse amor por status e sucesso, mas eu não quero isso pra mim. Eu quero sair do sistema. Eu sou totalmente anti-establishment. Eu sou nova ainda. Não que isso significa muita coisa, mas toda energia que eu tenho, eu quero que ela seja utilizada para escapar de tudo isso. Eu fui uma prodígio. Eu ganhei prêmios. Eu ganhei prêmios de escrita, de história. Mas eu saí da escola. Depois eu consegui um papel pro ensino médio, mas a verdade é que sabe por que eu saí da escola? Porque bem cedo, com uns 13, 14 anos, eu entendi que aquilo era uma
falta de significado, uma perda de tempo. Eu sempre fui autodidata, então eu sei que meus pais não iam ser contra. Meu professor caiu do prédio quando eu tinha uns... Quando eu tava tipo no 8º ano, não ajudou muita coisa também. Eu sabia que era tempo inútil. Eu sempre valorizei meu tempo. Sair da escola foi maravilhoso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Consegui estudar as coisas que eu realmente queria estudar, do jeito que eu queria estudar. Eu sei que pode soar um pouco elitista, mas às vezes eu não consigo aceitar que eu não vou conseguir ver algumas coisas nessa vida que eu queria ver. Eu tenho esse sonho às vezes de que eu tô num banco na Finlândia e tá nevando muito. Tipo, intensamente. Eu gosto muito da neve, sabe? A neve, assim como a chuva, mas principalmente a neve. Ela impede muitos erros humanos. Ela cerceia as pessoas de uma maneira que eu gosto que elas sejam cerceadas. Quando você pesquisa os países com menor criminalidade, são os países que têm mais neve intensa durante o ano. É difícil ser cruel quando a natureza é tão implacável. Bom, durante esse sonho que eu tenho, eu tô num banco, deitada, na Finlândia. E eu fico lá durante toda a madrugada. E não há absolutamente nada, nem ninguém, que tenha o impulso de interromper a minha paz. E eu fico triste às vezes. Porque eu sei que eu nunca vou pra lá. E eu não sei como ter essa paz que eu tenho nos meus sonhos. Eu não posso me emocionar assim. Senão eu volto a fumar. Ah, voltar a fumar. Eu queria que tudo fosse um pouco menos cruel. Eu queria poder ir pra Finlândia. Eu juro que eu ia fazer só isso. Eu não ia comer cheesecake, um café caro. Eu ia pra lá. Eu ia deitar em um banco.
E eu ia deixar que a neve me consumisse enquanto eu dormia naquele banco, ao ar livre. E eu não ia pegar gripe nem nada. E eu ia ficar 3 dias lá e eu ia voltar pra casa. Às vezes eu penso que se eu fosse pra lá e eu passasse 3 dias lá, isso ia ser o suficiente pra mim. Ia mudar alguma coisa em mim, dentro de mim. Ia solidificar algo em mim que eu precisava que fosse solidificado faz muito tempo. E resolver alguma coisa dentro de mim. Eu quero tanto que isso seja verdade. Tanto. Eu não sei se você já viu como é que a Finlândia é no inverno. O intenso inverno. Minha nossa. Aquilo não é a terra de ninguém no inverno. Você consegue trabalhar menos horas e você consegue chegar atrasado no emprego por causa da neve. Você consegue dizer que a neve ela foi implacável e que você não conseguiu chegar a tempo. E tá perdoado. Eu sinto falta da neve. Se as pessoas soubessem quanto que a neve ia resolver tantos problemas que a gente tem. Problemas sociais e em várias outras dimensões. Hum. Sabe, eu falei de Coney Island antes. Mas sabe de uma coisa? Eu não acho que eu ia ser feliz se eu fosse pra Coney Island. Muito barulho. Eu não sei porque eu quero coisas que eu não posso ter. Porque na verdade, se eu pudesse ser honesto, se eu pudesse ser honesta, eu acho que eu queria poder sair e estar em um mundo igualzinho ao que a gente vive. Só que vazio. Eu queria poder andar por aí, entrar nos cafés, comer um croissant, tomar um chá de erva doce e continuar. Seguir por aí, dançar em frente ao Coney Island, ir na montanha russa sozinha, sentar no pier, ver o horizonte perante o mar. E eu ia ser feliz assim. Eu sei que eu ia. Sabe, se o mundo inteiro tivesse vazio e eu pudesse apenas vagar por aí, como que eu não ia ser feliz? Claro que eu ia. Sei que isso pode parecer um pouco egoísta, mas eu tenho que ser honesta. Eu tenho que ser sincera.
Eu não posso mentir e falar que todos nós não estamos sendo destroçados à medida que o tempo passa. Eu sei que a gente tá. E eu não posso fazer nada nesse quesito. Não tem poder que eu conseguisse ganhar nessa vida. Eu acho que eu conseguisse parar esse fenômeno, esse processo de autodestruição, que as pessoas parassem de se autodestruir, destruir umas às outras. Tem uma janela no meu quarto. É linda essa janela. Ela dá de frente para 2 pinheiros gigantes, de mais ou menos uns 10 metros de altura. Eu acordo todo dia e eu olho para esses pinheiros. Eles são verdes e o vento bate neles. Eles se movimentam, eles dançam, que nem eles tinham que dançar. Mas às vezes eu olho para minha rua e eu sinto que sair não é mais o suficiente. De que eu queria sair não está na minha rua mais. Eu queria sair para outro lugar, mas eu não sei para onde. Às vezes sair de casa não é mais o suficiente. Eu preciso sair e eu não consigo saber para onde que eu preciso ir. Mas a noite fica diferente. À noite, eu ainda consigo ver os pinheiros, mas atrás dos pinheiros tem 2 prédios com um bando de luzes ligadas. Sabe o que eu penso? Eu penso que tem essas pessoas que ligam as luzes às 3 da manhã e elas pensam que eu não tô acordada pra ver isso. E eu penso que se a luz do seu prédio tá acordada e ligada às 3 da manhã, será que é porque você não conseguiu dormir? Será que ninguém mais consegue dormir? Bom, eu penso nisso. Eu sei que todos nós estamos sendo destroçados e explorados. Eu sei. Eu queria perdão por não conseguir fazer nada acerca disso.